Era cúmplice e nem traidor, e faz várias revelações. Conta, por exemplo, como o ex-presidente Collor reagiu quando um assessor lhe comunicou que o impeachment era inevitável, que o governo ia perder a votação no Congresso. Ele reagiu fortemente. Como perdemos? Você disse isso a alguém? Pois volte lá e diga que não perdemos, estamos... Quer dizer, era um alinhamento absoluto da realidade, né? Cláudio Humberto diz no livro que Daniel Tourinho, presidente do PRN, o partido do governo, foi convocado por Collor para convencer o deputado Cleto Falcão a votar contra o impeachment. Tourinho telefonou para Falcão. Cleto, você admite a possibilidade de mudar o seu voto? Cleto disse que não adiantava insistir. Ele iria votar a favor do impeachment. Tourinho, então, propôs em linguagem codificada. Estou autorizado a falar com você em termos de alface. Alfaces? Alface, na linguagem de Tourinho, significava dólar. 1 milhão de alfaces. Diz o livro que o deputado Cleto Falcão dispensou. Eu posso lhe dizer com a tranquilidade de estar aqui ao lado da minha família, de que eu não fazia parte. Tanto não fazia que tive o direito de votar contra Fernando Collor e de recusar $1 milhão que ele mandou me oferecer para votar com ele. Cláudio Humberto revela também o que ele chama de o golpe da macarronada, uma reunião na casa do empresário e ex-ministro Pratinho de Moraes antes da votação do impeachment. Na verdade, a macarronada era o pretexto para que os ministros que estavam nos cargos naquela ocasião articulassem aquele chamado Manifesto pela Governabilidade, que na verdade era, de a rigor, era uma tentativa de isolar o presidente, colaborar para destituí-lo, de maneira que garantisse a permanência de todo o ministério no eventual governo Itamar Franco. Não houve uma macarronada, houve uma reunião na casa do embaixador Carlos Garcia, onde vários dos ex-ministros compareceram para combinarmos que nenhum sairia antes do término do governo, que era na data em que o Congresso tomaria a decisão sobre o impeachment. Nós fizemos aquilo não com o objetivo de ficar, apenas com o objetivo de dizer, nós ficamos até o último dia do governo, porque esse é o nosso compromisso com a governabilidade do país. Esse é o compromisso que nós assumimos com a sociedade brasileira. Quando terminou a reunião, vamos jantar. Aí a mulher do Carlos Garcia disse, eu tenho um macarrão aqui. Eu fui lá e cozinhei e preparei o macarrão. Não era na sua casa? Não era na minha casa. Sobre a relação entre o presidente Collor e o empresário PC Farias, o livro conta um episódio que revela a intimidade entre os dois. Cláudio Humberto e a ministra Zélia foram à casa da Dinda. Lá encontraram a primeira-dama. Ela estava irreconhecível, de bermudas, sem maquilhagem e com os pés imersos numa bacia de água, aguardando a pedicure. Dona Rosane reclamou com o marido. Meu amor, você prometeu que não traria assuntos de trabalho para casa. O presidente estava com um copo de uísque na mão. Nesse momento, PC entrou por uma porta, também embalando um copo de gin tônica. Outra história do livro, a relação entre o presidente e o primeiro irmão Leopoldo. Logo após a confirmação da vitória no segundo turno, uma reunião de comemoração na casa da Dinda. O irmão do presidente, Leopoldo, e a mulher dele, Regina, estavam sendo esperados. Dona Rosane, quando soube disso, foi categórica. Chamou o coronel Otávio Albuquerque, chefe da segurança, e ordenou. Coronel, quero que o senhor assuma um compromisso. O doutor Leopoldo está vindo aí. Ele entra, porque é irmão do presidente, mas a mulher dele não entra. O presidente Collor ficou com um leve e aprovador sorriso nos lábios. Bem, se for impossível impedir que ela entre, peça 2 rapazes para retirá-la do carro e jogá-la no lago. No lago, ouviu bem? Logo depois, Leopoldo chegou e estava só. O caso da ex-ministra Zélia Cardoso e do ex-ministro Bernardo Cabral também está no livro. Para o presidente Collor, a crise desencadeada foi arrasadora. Desse momento em diante, Collor começou a achar que não ia dar certo. Sem a Zélia, o governo estava enfraquecido. A ministra Zélia, apesar de ser um pouco inexperiente, apesar de ser uma pessoa muito jovem, etc., exerceu sobre o presidente Collor uma influência decisiva. Essa unidade que havia, não só entre o presidente e eu, mas entre o presidente e toda a equipe econômica, eu sabia que, eu tinha consciência que ao se romper, ela provocaria abalos, né? Mas realmente eu não tinha conhecimento de que esse abalo pudesse vir a ameaçar
ou o governo ou o presidente pessoalmente. A demissão de Bernardo Cabral. Diz o livro: o presidente Collor ordenou ao embaixador Marcos Coimbra que fizesse o ministro colocar o cargo à disposição. O diálogo. O presidente precisa do cargo, ministro, e deseja que o senhor peça demissão. Cabral ficou pálido. Eu estou sendo demitido, embaixador. Em seguida, balbuciou. O banheiro, o banheiro. Quase aos saltos, o ministro voou em direção à maçaneta da toalete. Depois, está no livro, um assessor cuidou para que o ministro, com as calças molhadas, saísse sem ser notado. Eu não sofro de incontinência urinária, como se diz ali, e que eu fiquei no gabinete do embaixador Marcos Coimbra para tomar conhecimento, de modo que não é verdade. A crise no casamento do primeiro casal. No livro, Cláudio Humberto confirma a quase separação. Houve uma crise conjugal séria, como, aliás, acontece em todos quase todos os casamentos. Ele chegou a dar instruções para providenciar o desquite. Outra revelação bombástica. O ex-presidente Collor seria pai de um menino hoje com 12 anos, chamado James Fernando. A mãe, Jucineide Braz, era funcionária da Prefeitura de Maceió e finalista do concurso Miss Alagoas. Segundo o livro, Collor disse a Cláudio Humberto: após a separação do meu primeiro casamento, apareceu uma mulher, dessas garotas de programa, com um bebê recém-nascido nos braços, dizendo que era meu filho. Sei lá se era. Não levei o assunto a sério, não. Jucineide Braz da Silva e o filho dela, o garoto James Fernando, de 12 anos, moram no terceiro andar desse prédio de classe média, no bairro de Boa Viagem, no Recife. Eles dividem um apartamento com a mãe e um irmão de Jucineide. Segundo uma prima de Jucineide, Adriana Braz, a única pessoa que estava no apartamento hoje, a família viajou. Foi passar o final de semana numa praia. A prima contou que quem ajuda a família financeiramente é o ex-presidente Fernando Collor. A despesa com aluguel e condomínio chega a 5 milhões de cruzeiros por mês. A prima de Jucineide também contou que ela não trabalha fora e que o garoto James Fernando estuda numa escola particular que também é paga pelo ex-presidente Fernando Collor. A prima de Jucineide disse que a família deixou o Rio Largo, no interior de Alagoas, para fugir do assédio da imprensa. Outro problema familiar que o livro revela: a relação de Collor com a primeira cunhada Maria Tereza, mulher de Pedro. Ela chegou a procurar Collor para falar da separação. A Tereza, emocionada, enfim, chocada com o relacionamento, com o tratamento que recebeu do marido, foi, a nível de confidência, comunicar a ele, na época era governador de Alagoas, que estava se separando do marido porque já não aguentava, estava muito agressivo. No relato que ele me fez sobre as confidências da Tereza a ele, foi ser uma coisa colocada com muito respeito. Quer dizer, os dois são muito amigos, então. Sim, sem dúvida. No livro, Cláudio Humberto reproduz o diálogo entre os dois. Estou aqui para comunicar a você, Fernando, que decidi me separar do Pedro. Não dá mais. Ele é muito grosseiro comigo. Ontem, ainda por cima, pegou uma arma e saiu atirando. Tiros? Feriu alguém? O vigia. Ferimento grave? Acertou um tiro no traseiro do vigia. Meu Deus, o Pedro enlouqueceu de vez. Tem outro problema. Estou apaixonada por outra pessoa. Collor sentiu-se gelar. Está apaixonada por mim, imaginou. Mas Tereza confidenciou. Estou apaixonada pelo Eduardo, o marido da minha irmã Cristina. Em Miami hoje, Pedro Collor reagiu assim às histórias de Cláudio Humberto. Ele continua a serviço do Fernando, funcionalmente do cargo, Fernando fora do cargo, mas eles querem continuar, digamos, desempenhando aquela farsa de tentar enganar todo mundo o tempo todo. Eles agora tentam me atingir através de pessoas da família. Isso é uma tremenda de uma mentira. Isso mostra exatamente o tipo de caráter e o tipo de postura moral deles. O que eu queria era contar uma história. Essa história, muita gente vai achar que é favorável ao ex-presidente. Ele, pessoalmente, vai detestar. O ex-presidente Fernando Collor e o irmão dele, Leopoldo, foram procurados este final de semana pelo Fantástico. O ex-presidente Fernando Collor passou o dia nesta casa em Maceió, onde está hospedado com Dona Rosane. Um assessor que não quis se identificar disse que o ex-presidente não gostou do que leu na revista Veja sobre o livro do ex-porta-voz Cláudio Humberto.
O assessor disse também que Fernando Collor só vai falar depois de ler o livro na íntegra. O irmão mais velho do ex-presidente Fernando Collor, Leopoldo, disse em São Paulo que não iria falar sobre o assunto por 3 motivos. Não leu o livro, não vai ler o livro e, caso lesse, não comentaria. Leopoldo Collor disse que a mulher dele também não quer falar sobre o livro. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você. Fantástico. Oferecimento Chasque. Faz parte da sua vida. Nos estúdios da TV Pirata, uma morte trágica, pondo fim à carreira de Barbosa. Colocaram uma bala de verdade no revólver. Um elenco na mira da polícia, numa investigação muito louca. Em 20 anos de polícia eu nunca vi nada igual. Eu só não digo que estou emocionado porque sou macho, paca. TV Pirata, reapresentação nesta terça nobre. É justo 503 deputados elegerem o presidente no lugar de 150 milhões de brasileiros? Prefiro eleger o presidente do que ter um primeiro-ministro indicado pelos políticos. O povo elege, o povo pode retirar o presidente. Porque é um só mandando e o outro tem primeiro-ministro, tem isso e aquilo, isso não dá certo, não. País desse grandão, só 503, não dá mole não, dá rock não. Diga não ao golpe do parlamentarismo. Vote com o povo. Vote presidencialismo. Recebe já seu filme a cores na Sonora e receba inteiramente grátis 16 fotos adesivas. Foto adesiva a cores, a mais nova exclusividade Sonora, para você utilizar em cartões de visita, cartas, cadernos, livros, onde quiser. Revelando seu filme na Sonora, você também concorre a uma foto-camisa. Basta que uma de suas fotos venha com o selo premiado Sonora. Revele já seu filme na Sonora e aproveite essa sensacional promoção. Pré-vestibular Sistema. Cursa essa trilha. No dia 21 de abril, nós vamos ter que escolher entre a República e a monarquia. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou votar na monarquia. Esses 100 anos de república, a gente pode dizer que foram 100 anos de degradação das instituições públicas brasileiras. Dê uma chance a essa mudança. Vote rei, vote monarquia. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. José Wilker é Belarmino, grande inimigo de José Inocêncio. Não basta um sujeito muito matraqueiro, contador de casa. Tentou de todas as maneiras acabar com sua vida. E pode ir preparando o dinheiro combinado, que esse tá de coroné tá com as horas dele contado. Mas foi sua neta quem acabou conseguindo atingir o coração do coronel. Teu avô é uma peste de homem. Por 2 vezes ele tentou matar seu Zé Inocêncio. Não será essa menina. A terceira tocaia, que aquele coisa ruim do Belarmino me preparou. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. Estreia, dia 8.
Alô você, o filme tá demais, né? Bom, enquanto a gente viaja aí pelo futuro no filme, o placar eletrônico prepara os resultados do presente para você. Tem as feras da NBA, a primeira rodada da Liga Nacional de Basquete Masculino, as semifinais da Liga Feminina de Vôlei. Tem os gols da Europa, os gols do Brasil, os recordes do atletismo, a velocidade no jet ski, a velocidade do supercross, as aventuras do mountain bike. Tudo isso para você logo depois do Domingo Maior. Até já. Agora você vai preencher um volante e concorrer a um Ômega GLS 0 km. De 1 a 20 de março, venha fazer um test drive. Preencha o cupom e concorra ao sorteio de um Ômega GLS 0 km. Você já se imaginou dirigindo o carro do ano? Você já se imaginou ganhando o carro do ano? Passe nas concessionárias Chevrolet. O carro do ano pode ser seu. No parlamentarismo, você pode ter um rei ou um presidente, que pode até ser eleito pelo povo. Não importa, porque quem manda mesmo é o primeiro-ministro, escolhido aqui pelos 503 deputados. Não abra mão de escolher quem manda no país. Dia 21 de abril, diretas sempre. Vote presidencialismo. Você vai conhecer agora a margarina mais cremosa que você já viu. Ô pai, você viu o comercial que passou aí agora? Que carrão, hein? Carrão? Filme de moda, um monte de moça desfilando. Não, mas eu vi o carro. Ei, volta aí o filme pra gente ver o carro de novo. Chegou o Volkswagen Lotus, o estilo dos próximos anos. E não é que é da Volkswagen. Parlamentarismo, com eleição direta para presidente. Isso eu ainda não conheço muito bem, mas dizem que é muito bom. Presidencialismo, esse eu conheço de sobra. E é exatamente por isso que eu não quero nunca mais. Parlamentarismo, com eleições diretas para presidente. A gente tem muito que conversar sobre isso. Robert De Niro, um caçador de recompensas. Está me levando pra cadeia e sabe que lá eu serei morto. Comprando a maior briga com o FBI e a máfia. Fuga à meia-noite. Muita ação amanhã em Tela Quente. Oferecimento Salsicha Seara. Gostinho de coisa boa, só Seara. Ela escapou de uma terrível criatura. Porque uma daquelas coisas conseguiu aniquilar toda a minha tripulação em menos de 24 horas. Agora tem que exterminar toda uma espécie alienígena. Aliens, O Resgate, com Sigourney Weaver. Um filme vencedor de 2 Oscars. Festival de Verão, nesta terça, 11 da noite. Oferecimento All Date. Beba com prazer, sirva com orgulho. E Antártica, uma paixão nacional. A serenidade, a firmeza e a dignidade deste homem garantiram a governabilidade do país no pior momento de nossa história recente. A minha experiência de vida pública me convenceu de que o parlamentarismo com monarquia pode nos dar liberdade com estabilidade. Ao contrário
do que tem ocorrido nesses 100 anos de presidencialismo republicano, em que a regra tem sido a interrupção violenta da ordem legal, a destituição de presidente, a supressão das liberdades públicas e longos períodos ou de ditadura ou de governos autoritários. Monarquia com parlamentarismo, parlamentarismo com monarquia. É a fórmula, penso eu, de obtermos, afinal, estabilidade e liberdade. Vamos coroar a democracia. Vote no rei. Foto camisa. Foto camisa sonora. A camisa que já vem com seu sorriso. A camisa que é só você que tem. Foto camisa. Faça já sua fotocamisa sonora e ganhe um pôster a cores do tamanho da foto que vem impressa na sua fotocamisa. Fotocamisa sonora. A camisa que é a sua cara. A qualidade do pré-vestibular Soma se fez presente mais uma vez na Federal Católica e Ciências Médicas. Primeiro lugar, Fisioterapia Federal. Segundo lugar, Odonto Católica. Primeiro lugar, Mecânica Federal. Segundo lugar, Publicidade Católica. Primeiro lugar, Direito Católica. Segundo lugar, Economia Católica. Primeiro lugar, Letras Católica. E na Medicina das Ciências Médicas, o segundo lugar foi do Soma. Você prova que é bom aluno e ganha bolsa do Soma sem fazer prova. O PROMAN, Programa de Iniciação ao Trabalho, está mudando a vida de muitos meninos de rua. Lançado em dezembro de 92, o PROMAN está encaminhando muitos adolescentes que antes viviam na marginalidade para o mercado de trabalho. Até abril serão 300. Com o PROMAN, muitos adolescentes estão encontrando um novo rumo na vida. É o governo de Minas em ação para solucionar o problema dos meninos de rua. PROMAN, um bom começo para os adolescentes de Minas. Orlov é transparente, como o amor. Amor só vale quando é verdadeiro. Vodka só é legítima quando é pura, cristalina. Feita com destilado de cereais. Como as importadas. Como Orlov. Essa é a verdade transparente de Orlov. Seja transparente, seja Orlov. A vida é muito dura, não é verdade? Mas a gente tem que lutar, tem que tentar mudar as coisas. Nesse momento, por exemplo, a gente tem a primeira grande oportunidade para mudar muita coisa nesse país, votando no parlamentarismo. Veja, o parlamentarismo é um sistema de governo mais maduro, mais moderno, mais seguro, onde o presidente não decide tudo sozinho. Existe um parlamento que é um grande conselho formado por deputados de todos os estados, discutindo, aprovando e fiscalizando tudo. E várias cabeças pensam melhor que uma só, não é verdade? E veja, se você não confia em alguns deputados que estão aí, não tem problema. Ano que vem tem eleições. E é aí que você vai escolher não só o novo presidente, como também os novos deputados do regime parlamentarista. Melhorar o Congresso é nossa obrigação. E a faca e o queijo estão nas suas mãos. Parlamentarismo. A gente tem muito que conversar sobre isso. Taumaturgo Ferreira é José Venâncio. Um cara que sempre viveu às custas do pai. Casado com uma mulher que é um estouro em todos os sentidos. Você não gosta de escândalo? Como é que você chega essa hora em casa, hein? A Eliana é uma bomba relógio que explode quando eu abro a porta. Arriscando tudo por um amor proibido. Tudo, eu quero ficar com você pra sempre. Eu quero que todo mundo se dane. Vem aí, Renascer, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das 8. Estreia, dia 8. Ele agora vive apenas em minhas lembranças. Uma Noite sobre a Terra, filme divertido que encara com muito humor vários aspectos do relacionamento humano. Essa em sua locadora com padrão Globo Vídeo de qualidade.
presidencialismo é assim. Você vota direto em quem manda no Brasil. E se precisar, você tira. Dia 21 de abril. Direta sempre. Vote presidencialismo. De corpo e alma, última semana. Uma forte atração. Eu devo pedir desculpas. Provocando o fim do romance de Helena e Kaique. Eu me apaixonei por outro homem. De corpo e alma, amanhã, 15 para as 9 da noite, depois da propaganda gratuita. Muito boa noite. O placar eletrônico dá a largada para as vitórias brasileiras nos Estados Unidos. Valdenor dos Santos venceu a prova dos 15 quilômetros de Gasparilla, na Flórida. O tempo dele foi de 42 minutos, 40 segundos. Pois é, o segundo lugar também ficou para o Brasil. Delmiro dos Santos fez o tempo de 42 minutos e 48 segundos. Entre as mulheres, venceu Carmen de Oliveira, com o tempo de 49 minutos e 4 segundos. Então, gostou? Mas tem mais. O brasileiro Valmir Nunes venceu os 100 quilômetros. Eu disse 100 quilômetros de Nova York. O tempo dele foi de 6 horas, 45 minutos, 38 segundos. Agora uma vitória russa. A atleta Yona Shen, de 32 anos, bateu o recorde mundial do salto triplo em pista coberta. Ela saltou 14 metros e 46 centímetros no primeiro campeonato de pista coberta na Rússia. Fique ligado que daqui a pouco tem mais atletismo. Os brasileiros Júlio César, da Juventus, e João Paulo do Bari voltaram ao futebol hoje no campeonato italiano. Os dois, que se recuperavam de fraturas, jogaram bem. Pois é, na Inglaterra foi dia de homenagear Bob Moore. E na Espanha o campeonato fica sensacional. É hora da bola rolar. Até Riddick Bowe, o campeão mundial dos pesos pesados, o lutador de bom coração, foi prestigiar o campeonato espanhol. Bowe esteve no estádio Nou Camp e deu sorte para o Barcelona. O Barça venceu o Sporting de Gijón por 7-2. Com o resultado, o Barça encostou no Real Madrid e no La Coruña, que fizeram um jogão em Madrid. No estádio Santiago Bernabéu lotado, o La Coruña saiu na frente. Bebeto cruzou na medida e Cláudio completou 1-0. Segundo tempo, a defesa do La Coruña vacila. O artilheiro Butraguenho perde esse gol incrível. Jogo duro, disputado, e Cláudio vai para o chuveiro mais cedo depois dessa falta. Com 1 a mais, só dá Real. Bola alta na área. O chileno Ivan Zamorano vai lá em cima. Real Madrid 1, La Coruña também 1. Mas o La Coruña não se entrega. Fran é derrubado na área aos 30 minutos. Pênalti. E aí, o que acontece? O sérvio Djukic perde a chance. O goleiro Paco Bulho defende. O Real se anima, é claro, e a 6 minutos do final, o croata Prozinec rola para Michel encher o pé. O goleiro Lhanha aceita. Real Madrid 2, La Coruña 1. Os dois times estão com o mesmo número de pontos e o Barcelona, com um jogo a menos, também pode alcançar os líderes. Na Inglaterra, bandeiras a meio pau e 1 minuto de silêncio antes de todos os jogos da rodada, em homenagem ao inesquecível Bob Moore, que morreu durante a semana. No campo do West Ham, o time onde Bob Moore se consagrou, os torcedores levaram uma coroa de flores. Bob Moore deixa a vida e entra para a história do futebol. Com a bola rolando, o Liverpool vai a Sheffield e o zagueiro do Sheffield Wednesday dá este presentão para Don Hutchinson, que marca e agradece. No segundo tempo, o Sheffield pressiona e o zagueiro Vivi Anderson empata. Anderson vibra muito, pois tinha sido dispensado pelo Liverpool. 1 a 1 no final. No Villa Park, o Aston Villa mantém a liderança do campeonato inglês, vencendo o Wimbledon. Com esse gol de Dwight York. Aston Villa 1 a 0. Agora é bateu, levou. Calma, é o Mundial de Kickbox em Kiev, na Ucrânia. Na final da categoria leve, Oscar Mozanov, do Cazaquistão, de vermelho, massacrou Jerônimo Bai, das Filipinas. Mozanov venceu por nocaute.